negativo, aonde você se viu muitas vezes rotulado. Me faça uma gentileza, se fizer sentido, obviamente, para você, coloca para mim aqui nos comentários da onde você está falando, qual a região que você está, enquanto o povo está entrando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Fala, Mister Anderson Rogério, eu não sei quem é Xiaomi, seja bem-vindo, Xiaomi. Rose, Arísia, Andréia, Ana Maria, Luana, Bia, Tati Guarujá, Silvia G, sejam todos bem-vindos, um prazer recebê-los. Fazendo aqui uma dupla transmissão, então transmitindo também pelo Instagram. Bora lá de conteúdo, povo? Bora de conteúdo. Ah, Luana de Guarulhos, olá, Luana. Vamos lá. Papel e caneta na mão é conteúdo mesmo. A gente vai entender algumas coisas profundas, tudo bem? Fala, dona Gi, ótima noite, Rosa, seja bem-vinda. Galera, para quem for possível, que está aqui no Zoom, se você puder liberar sua câmera, esse ser humaninho que vos fala agradece, mas só se for possível, beleza? Vamos lá. Só se você se sentir confortável. Primeiro, a procrastinação vem de um estado de compensação. Repetindo, a procrastinação vem de um estado de compensação. Talvez você diga assim, Éder, eu estou compensando, óbvio. Então, a procrastinação ela tem várias raízes. Então, a gente precisa entender justamente o que está envolvendo o processo de procrastinação no seu caso. Você sente hoje que você está procrastinando o quê de maneira específica? Se for confortável para você, coloca para mim nos bate-papo. Éder, eu sinto que eu estou procrastinando. Eu vou dar alguns exemplos quando envolve trauma, vou dar exemplos quando envolver dependência emocional, quando envolve alguma dinâmica de trauma transgeracional, porque tem algumas raízes. Tem e são algumas, não são apenas uma. Então envolve vários processos. Coloca aqui no bate-papo se fizer sentido para você. E aí a gente vai decorrer aí os assuntos, ok? Então vamos lá. Bora de exemplo só para você entender o que eu quero dizer com compensação, tá bom? Então, um processo de compensação. Uma pessoa que sofreu bullying na adolescência e hoje ela procrastina gravar vídeos. Ela procrastina fazer uma live. Ela procrastina falar em público, porque isso vai trazer um processo de pico de estresse e desconforto muito grande. Então, o que que essa pessoa está compensando? A mente dela diz assim: se eu aparecer, eu posso sofrer essa dor. Então, qual é a forma de não entrar em conexão com essa dor? Não aparecendo. Então, eu procrastino. Por quê? Porque eu tenho medo. E o medo vai me dar uma postura corporal de encolhimento. E aí eu travo. Deu para entender? Isso é um exemplo de compensação. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Então vamos lá. Vamos a outros exemplos, né? A procrastinação ela pode vir de um padrão de comportamento a nível familiar. Como assim? De um padrão de comportamento familiar. Vou te explicar. Às vezes, a sua mãe falava que mulher que é mulher tem um padrão de comportamento específico. Mulher que é mulher sempre está ativa, sempre fazendo as coisas, não descansa, não faz isso, não faz aquilo. Então, a sua mente começa a projetar. E homem que é homem, que faz? Homem que é homem tem que trabalhar. Porque o homem que
que honra a masculinidade, ele trabalha, 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 trabalha. Então, são conceitos culturais que vêm de um processo de estrutura familiar. Então, quando existem esses modelos, seja bem-vinda, Rosélia, o que a mente faz? A mente faz com que você viva o modelo ou viva o padrão. Então, eu vivo o modelo de uma mulher sempre ativa, eu vivo sempre o modelo que vem de uma origem familiar e não saio. Então, muitas vezes ocorre isso. Não consigo nem dar os passos para sair da procrastinação. Começo, quando eu vejo, já parei. Vamos lá. Vamos entender isso. Você sente que você procrastina qual área da sua vida? Quantos de vocês, ao ir realizar uma tarefa, uma atividade, vem uma frase na mente e trava? Se acontece com você, digita para mim no bate-papo. O Éder, eu quero muito fazer uma coisa, mas quando vem uma frase negativa na mente. Muito obrigado. Porque eu vou fazer um processo prático aqui com você para você entender de onde vem. Euzinha, eu principalmente, eu. Beleza, vamos lá. Aí eu vou pedir uma gentileza, ser humaninho que está no outro lado da tela. A gente vai fazer um processo prático para a gente entender mais a fundo as compensações, tá? Não precisa falar o que que é, qual área você está procrastinando. Não, não. Mas assim, ó, coloca a frase. Qual a frase que vem na mente? Digita a frase ela é importante. Éder, por quê? Porque a frase ela revela um condicionamento da sua vida, que a gente vai na raiz desse condicionamento. Fechou? Topa? Não vai dar certo. Beleza. Quem mais? Não sei por onde começar. Ok. Que mais? Se eu fizer, vai acontecer isso e aquilo. Ok. Que mais? Bora lá. Hora de colocar as cracas no lixo. Imagina que esse chat é o lixo. Entre você ficar com a crack e colocar na lata do lixo, bota na lata do lixo. Tenho que continuar. Ô, mano, mas se é frase negativa, tem que continuar? Qual que é a frase negativa que impede você de continuar? Você não vai conseguir. Muito bem. Tenho que continuar a frase positiva. Qual que é a negativa? Depois eu faço, não dou conta, vou fazer isso primeiro, vou descansar. É sobre isso. Ó, deixar para depois. Ok, muito obrigado. Então, a gente precisa colocar as frases que não ajudam no lixo. Não sei por onde começar, não vou dar conta. Vou descansar. Beleza. Isso é uma frase negativa. Aí, caneta e papel que eu vou pedir para vocês anotarem algumas coisas. Não vai ficar bom, preciso fazer isso primeiro. Exatamente, depois eu faço. Vamos lá. Caneta e papel, você vai sentir e aguçar como você sente o que você sente. Ó, que espetáculo. Bora sentir o que a gente sente? Vamos entender o que a gente sente? Vamos lá. Primeiro passo. Essa frase, quando você pensa nela, dá conforto ou desconforto? Primeiro passo. Dá conforto ou desconforto quando você pensa na frase? Muito confortável. Ok. Quem mais? Conforto. Dá conforto. Tá. A galera do conforto. Ah, tem um ser humano aqui que dá desconforto. Vamos explorar isso. Ótima noite, Sil. Seja bem-vinda. Vamos lá. Conforto, 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 desconforto. Temos três confortos e dois desconfortos. Outros 15 ser humaninhos. Se você não quiser colocar, não coloque, mas faça, por gentileza, senão você não vai conseguir fazer as conexões, tá bom?
Desconforto, porque sei que não é assim, mas não consigo fazer diferente. Algo me trava. Beleza. Vamos lá. Você que colocou conforto. Minha pergunta para você é: o que a sua mente está tentando te salvar? Do que a sua mente está tentando te privar, que ela só está querendo ir para o conforto? Será que no seu passado você passou muito desconforto e teve um momento que você ansiou pelo conforto? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que supostamente se sentia muito, muito castrada pelos pais. E essa pessoa sentia que não tinha liberdade. Então, essa pessoa, o que que acontecia? Ela desejou muito uma liberdade. Que estou usando outro exemplo, tá bom? De compensação. Imagina uma pessoa que, quando adolescente, ela se sentia castrada pelos pais que não podia fazer nada. E aí ela vai desejando liberdade, 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 liberdade. Assim, quando ela sai de casa, o que que você acha que essa pessoa vai querer fazer? Não seguir regras. E aí que ela começa a procrastinar. Quem começou a trabalhar muito cedo, levanta a mão para mim, por gentileza. Na infância ou na adolescência? Muito obrigado. Você sabia que pessoas que começam a trabalhar muito cedo, eu comecei também com 8 anos, Rogério. Normalmente, às vezes chega numa fase da vida que já está cansado e não sabe de onde vem essa canseira. E sabe de onde vem essa canseira? De você não ter oportunidade de fazer aquilo que você deseja. Que cansaço que eu tô. Por que eu tô cansado? Da onde vem essa canseira? Essa canseira não é física. Você sente o desconforto no corpo, mas essa canseira é porque a sensação é de sempre ter algo a fazer. E a sua autoestima tá gritando para você existir. E aí, quando tem mais atividade, você está sobrecarregado, porque você vem sobrecarregado de muito tempo. Não é de uma semana, não é de um dia. Você não entende? E aí, o que que o teu emocional faz? Ou você pode ficar doente, ou você começa a ficar com medo de assumir mais responsabilidade. Tua mente vai querer cortar as responsabilidades, porque é muito pesado. O que o seu emocional começa a fazer? Começa a te colocar numa zona de acomodação. Não é conforto isso. Eu estou acomodado, mas nem toda acomodação é confortável. Só que o seu emocional está esgotado, não é do mês. Funciona assim, vou te explicar, tudo bem? Você se esforça, você fica cansado. Aí você não descansa, você se esforça mais, você fica esgotado. Você não descansa, você fica exausto. E aí você está exausto e você faz o quê? Cara, estou exausto, agora eu tenho que descansar. Você acha que você vai ter vitalidade depois do descanso? Não, porque você vai sair do exausto para ficar esgotado. Você não vai para a vitalidade, porque o teu corpo, você foi sugando, sugando, exigindo, 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 exigindo. Chega um momento que não dá não. Teu sistema nervoso está assim, para! Não aguento mais! É isso que o sistema nervoso vai fazer. E daí, se você descansa um pouquinho, quer ver, ó? Você pode sentir tontura, é sinal do seu sistema nervoso. Você pode sentir tremedeira, também é sinal do seu sistema nervoso. Você pode sentir espasmo, é sinalização do seu sistema nervoso.
Então, às vezes, nessa era de alta produtividade que a gente está, talvez alguns de vocês viveram aquele momento que o coach explodiu no Brasil. Teve uma época que todo mundo era coach. As pessoas eram coach de ser coach. Tudo era coach. E aí era tudo alta produtividade. Você tinha que ter orgulho, sabe o quê? Acordar às 5 da manhã e ir para academia. Ler 4 vídeos, ler 4 livros, plantar 3 bananeiras, assobiar Macarena em Ri maior. Nem existe essa nota, mas tudo bem. Mas porque é de tanta atividade você tinha que ter. E aí você se esgotava. E daí a galera do coach postava foto. Eu tenho formação de coach, pelo amor de Jeová, não estou falando mal de ninguém, não. E a olheiras da galera tava aqui, ó. Ciclo circadiano, que Deus o tenha num bom lugar, amém. Mas não está naquele corpinho. O que é o ciclo circadiano? Seu ciclo hormonal que depende de sono, depende de descanso, depende de férias, depende de ter lazer, depende de você tomar um solzinho. Isso é o ciclo circadiano. Começa a anoitecer, você precisa começar a baixar sem estímulo de luz. E aí você faz as atividades. A gente tem uma pesquisa aqui no Instituto, aqui dentro. O que que acontece? A gente conseguiu identificar que boa parte dos diagnósticos de TDAH, o déficit de atenção, não é déficit de atenção, é excesso de estímulo. Dá uma inflamação neurológica. A pessoa está inflamada até neurologicamente. E aí ela começa a falar de assunto, a mente vagueia. E aí ela não consegue fazer o quê? Ótima noite! Não consegue concentrar. E daí faz o quê? Pelo amor de Jeová, não estou falando mal de ninguém de novo, não. Só estou te dando informação. Vai no médico, começa a dar medicamento que muitas vezes vai aumentar foco. E aumenta o quê? Estresse no sistema nervoso. E aí vira um ciclo sem fim de estresse. O sistema nervoso fica o quê? Cada vez mais esgotado. Gente, dá não. Pode fazer uma pergunta muito honesta, com todo respeito? Você pode ser um ser humano comum? Sabe esses seres humanos que cansam? Sabe aqueles seres humanos que, quando está muito esgotado, vai ter que ler mais de uma vez uma coisa para conseguir entender? Que esquece pequenos objetos? Minha mãe outro dia veio me mostrar um vídeo rindo, que a mulher estava brava, que ela tinha perdido o celular, ela estava ligando para a amiga para contar que tinha esquecido o celular em casa, mas ela estava com o celular na mão, ligando para a amiga. Você entende? Quem não faz isso? Esgotamento. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta com todo respeito. Será que você se exige mesmo esgotado? Mesmo exausto? Será que você não dá tempo para descanso e mesmo assim você está exigindo que você fez pouca coisa? E quando seu sistema nervoso só quer o conforto, você se rotula ainda negativamente, porque aonde já se viu você querer conforto? Você entende? Como está sua mente aí? E você não tem noção de como as pessoas estão inflamadas de diversos aspectos nos dias de hoje. É muito real isso. E é profundo meditar sobre isso. Vamos lá. Tem alguma pergunta? Fique à vontade, senão vou mais um passo. Eu acho muito curioso, né? Aqui a gente trabalha com várias técnicas de terapia. A gente atende processo físico, emocional e traumático, né? E aí as pessoas vêm assim e falam para mim, para a Cris, é curioso isso. Mas eu comi errado a vida inteira, nunca passei mal, por que que eu estou passando mal agora? É claro, porque fez errado a vida inteira. Você entende? Comeu errado a vida inteira. E agora o seu corpo não admite mais que você come errado. Chama compensação, o efeito rebote. Bora lá? Bora falar com a galera do desconforto? Ó, assim que entrei de férias, adoeci. Acontece com muita frequência.
Olha que curioso, ó. Parece que meu dia de folga é o mais cansativo. Quando descanso bastante, me sinto mais cansado. É por isso. É porque você não está no estágio de cansaço. Você está no estágio de esgotamento. Então, por mais que você descanse, você vai continuar cansado. E, na verdade, você precisa entender o funcionamento da sua parte física. Para você entender, porque às vezes seu sistema nervoso está tão esgotado que realmente não tem energia. Então precisa regularizar sono. Vocês sabiam, galera, que pessoas que não dormem, elas são mais impulsivas, elas tomam decisões, pessoas que não dormem, decisões imprudentes, elas ficam mais tendenciosas a criar história mental. Éder, o que é história mental? Aquelas histórias só acontecem dentro da nossa mente, mas parece que é realidade. E é real. Como resolve isso? Primeiro, alinhando sua qualidade de sono. Eu até tento descansar. Isso é crença, hein, ser humano? Vamos lá. Vamos falar com a galera do desconforto, tá bom? Que é a frase da desconforto. O que eu preciso entender? A base do nosso funcionamento é o sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso é um feixe de nervos, tudo bem? Então, quando você está estressado, que vai aflorar o teu sistema nervoso central. Então, o nosso corpo funciona com base em imagens, frases, sensações. E muitas vezes isso vai dar um reflexo de conforto ou desconforto. Então, agora a gente vai explorar a galera que está sentindo desconforto naquelas frases que eu pedi para você pensar no que você está procrastinando. Se você procrastina algo na sua vida, e às vezes vem uma frase quando você vai executar. Porque quando a nossa mente entra em um gap ou looping, gap é o que eu queria estar fazendo onde eu estou. Isso é um gap, é uma diferença. O que é um looping? O looping é quando a mente fica entrando em pensamento repetitivo. Ou você vai fazer, vem uma emoção repetitiva, vem uma sensação repetitiva. E o looping é um processo químico hormonal do cérebro. Isso é real. Podemos ir mais um passo? Então, a gente vai falar agora com o processo do desconforto da frase. Porque às vezes nos sentimos emocionalmente distantes de pessoas próximas das nossas atividades importantes. Eu percebo que da minha imunidade, fico doente com frequência. É emocional? Já falo contigo sobre isso, hermaninho. Vamos lá. Pode colocar as perguntas no bate-papo, pra você não esquecer. Depois a gente explora elas, tá bom? Se você está procrastinando algo e vem desconforto, se você pudesse sentir esse desconforto no corpo, em qual local do corpo você sente o desconforto? Vamos entender como você sente o que você sente, tá bom? Como assim, Éder? Vou te explicar. Você sente o desconforto no trapézio, aqui nos ombros? Você sente ele pesado? Segunda pergunta. Como fica o seu digestório? Fica normal ou dá desconforto? Ah, na cabeça, ok. Dá sensação de pesar na cabeça ou chega a dar tontura? As pernas ficam agitadas ou ficam normais? Quando você pensa nesse desconforto, vem alguma emoção? Vem sensação de raiva, medo, angústia, tristeza? Vem algum estado emocional? Nesse estado emocional, vamos lá, vamos entender esse estado emocional. Quando você sente o que você sente, dá vontade de se isolar ou dá vontade de estar com pessoas de confiança? Como você sente isso?
Quando você sente esse estado emocional, dá vontade de comer ou você perde a fome? Muito obrigado pelo comentário de vocês. Ó, estar com pessoas de confiança. O que que você vai fazer, ó? Muito obrigado pelo comentário de vocês. Você vai pegar todas essas sensações e você vai meditar em qual fase da vida isso te remete. Porque é uma projeção. Então, você vai pegar as sensações, pega essas sensações, pega as emoções. Olha que interessante, ó. Infância. O que vem na mente? Vem a infância, vem a adolescência, vem a fase adulta, vem alguma imagem na mente, vem alguma frase que alguém te falou? Ah, Rosélia já veio duas. O que eu quero que você, ó, vem meus erros. Você entende? O que eu quero que você compreenda? Eu estou te levando para o sentir, mas o sentir ele é muito subjetivo. Porque o medo é porque as emoções são subjetivas. Eu li um comentário aqui no Instagram e aí eu falei o que eu li. Muito obrigado por você colocar aqui no Instagram, tudo bem, Lúcia? Observe, ó. No meu caso, é um misto de sentir. Muito obrigado por você expressar. Só que o que eu quero que todos vocês compreendam, a gente vive numa sociedade que o sentir é errado. Socialmente, às vezes, o sentir não é nem permitido. Éder, por quê? Porque pode ser confundido com fraqueza, porque pode ser confundido por ser vítima, porque pode ser confundido com querer atenção, pode ser confundido porque se eu fui vulnerável em um momento da minha vida no sentir e as pessoas no meu ambiente não foram receptivas ao meu sentir, aí eu me fecho. Eu não sinto. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês já se sentiram castrados no sentir? Levanta a mão para mim, por gentileza. Eu vou levantar as duas, mano, porque foi muita situação. Você entende? E às vezes a gente mesmo se castra do sentir o que a gente sente. É muito forte isso. É forte, Éder? Claro que é. Mas se você não autorizar a sentir o que você precisa sentir, não adianta entender. Porque a chave está no sentir e não no entender. Porque é estado emocional ou emoções. É estado emocional ou sentimentos. Então a gente precisa digerir esse sentir. Então, como a gente digere o sentir? Vou te explicar e vou te elaborar. O que a gente precisa entender desse sentir? Eu preciso entender que eu preciso fazer uma gestão emocional desse sentir. A gente pode ir por dois caminhos. Na verdade, a gente pode ir por alguns. Primeiro passo, a gente pode regular o que você sente. E eu vou explicar em detalhes o que é uma regulação, porque às vezes você não está habituado a esses termos de desenvolvimento humano. Quando você tem um desconforto, vem uma frase e ainda não está no seu consciente que isso está relacionado ao seu passado, você não autoriza o sentir. Quando você não autoriza a sentir, a probabilidade de você sentir angústia, que é aquele aperto do peito, é fortíssimo. Tudo bem até aqui? Segundo passo. O teu sistema nervoso vai reconhecer um estado emocional unicamente, que a gente chama isso no desenvolvimento humano de uma única orientação emocional. Talvez você se pergunte, Éder, o que é uma orientação emocional?
É a sensação que você é medo. É a sensação que você é culpa. É a sensação que você é insegurança. É a sensação que você é ansiedade. Então, você é uma única orientação emocional. Parece que você não sente mais nada, só esse estado emocional. Tudo bem até aqui? Mas não tem como a gente ser uma única orientação emocional. Você tem momentos felizes, você tem momentos alegres, você tem momentos que você se sentiu amado, você teve sim, momentos que você se sentiu realizado, você teve momentos que você sentiu que você teve sucesso, mas você também sentiu fracasso, medo, culpa, raiva, vergonha e assim por diante. O que a gente precisa entender dos nossos estados emocionais, que isso é incrível, que os nossos estados emocionais, são voláteis. Você vai sentir inúmeras coisas, às vezes, num único dia, às vezes em poucos minutos, inclusive. O que que é algo volátil, Éder? É como a onda do mar. Os estados emocionais são assim. Então, você acorda, às vezes, um dia porque você teve um pesadelo, e você acorda se sentindo mal, angustiado, culpado. Às vezes, na cadeia alimentar, você vai sentir o cocô da mosca, do cocô do cavalo do bandido. E você acordou assim. Só que aí você lê alguém que fala que você não pode sentir isso. Éder, por que eu não posso sentir isso? Porque você tem que pensar positivo, porque você é o que você pensa, e você vai trabalhar seu pensamento. E as coisas não vão se resolver só no pensar, porque é sentir. E às vezes você precisa se permitir sentir o que você está sentindo. E aí você toma um banho, teu sistema nervoso vai melhorar. Você toma um café, porque na minha opinião e de Cris, o dia começa depois de um café. Seu emocional melhora, seu sistema nervoso melhora. E aí você faz algo que te dá prazer e melhora mais um pouquinho. E aí nas atividades do dia, você vai ter uma melhora. Só que aí teve um imprevisto, você tem uma queda. E parece que você está sentindo só medo de novo. Parece que as coisas só não dão certo para você. Parece que a vida de todo mundo está fluindo menos a sua. Mas isso foi um acontecimento, foi um imprevisto. E às vezes acontece algo que chama empilhamento ou projeção, porque as coisas que não estão totalmente resolvidas no seu passado, parece que vêm à tona. E aí os estados emocionais vêm com desdobramento. Então, eu senti a frustração por conta da relação dos meus pais, eu senti a frustração porque eu sofri um trauma, e daí vai empilhando. E aí, quando acontece o imprevisto nos dias de hoje, toda essa química hormonal que não foi totalmente resolvida calibra o teu cérebro, você fica mal. E você acha mesmo, você está de sacanagem comigo, que você acha que você vai ser um realizador, que você vai ser um trator de realização fazendo tudo que você tem vontade. É claro que não. Por qual motivo? Porque tem um monte de processo químico que não foi diluído no teu cérebro. Porque isso, o nosso emocional é atemporal por conta dessas questões. E aí muitas vezes você vai se sentir travado e é emocional. E a sua mente talvez tenha o desejo de falar assim: mas por que eu tô assim? Mas qual o motivo? Mas parece que todo mundo flui, menos a minha. Eu queria entender o porquê. É a mesma coisa você querer matar a sua fome tomando água. Sede se resolve com água. Fome se resolve comendo. O que acontece na nossa vida, a gente precisa ter uma compreensão, mas você precisa olhar para aquilo que você sente. Faz sentido para você? E a gente precisa aprender a fazer o quê? Uma regulação. Vai ajudar? Vai. Vai resolver? Não. Por quê? Porque a gente precisa enterrar uns defuntos e fazer realmente uns velórios aí. Porque às vezes tem muito passado no presente.
E é quando a vida trava. E sabe quando você vai sentir que a vida travou? Na repetição. Parece que se esforça a ter o mesmo resultado. Você se esforça a ter o mesmo resultado. Você fala assim: não, agora eu vou fazer essa estratégia porque eu entendi mais uma coisa. Você se esforça e tem o mesmo do raio do resultado. Com a sua saúde, com o seu financeiro, com o seu relacionamento, com a sua autoestima. Porque não é de entender, sacou? É de resolver aquilo que você sente. Você tem alguma pergunta? Faça agora ou daqui a pouco, enquanto eu vou tomar uma água. Vou responder a pergunta da Sil. Bora lá, Sil. Ficou lá para cima, mas nenhuma pergunta fica para trás. Porque às vezes nos sentimos emocionalmente distantes de pessoas próximas e das nossas atividades importantes. Porque, Sil, às vezes a gente entrou num comportamento de evitante. O que é evitante? É quando a gente está no estado evitando pessoas ou intimidade. Então, se as minhas atividades são importantes, mas envolvem pessoas, e eu estou na fase evitante, eu vou fazer como se fosse assim, ó, as pessoas se aproximam de mim até aqui, até ali, até aqui. Eu não deixo as pessoas terem uma aproximação muito íntima. Por que isso? Porque isso é muito comum quando ocorre processos de traição de confiança, de qualquer tipo de natureza. O nosso cérebro, o processo químico hormonal funciona assim, tá? Esse é baseado na teoria do apego. Se eu confio, eu estou seguro. Se eu não confio, eu não estou seguro. Então, se alguém trai a minha confiança, eu vou entrar no modo evitante de intimidade ou de pessoas nas relações. E aí eu me sinto inseguro. É isso que acontece, ok? Eu percebo que na minha vida, não. Eu percebo que na minha imunidade eu fico doente com frequência emocional. A imunidade ela vai cair com estresse. Pode sim ser uma questão emocional. Pode ser uma frustração, uma decepção, pode ser uma expectativa adiada, uma quebra de acordos. Tem aí diversas naturezas que pode ocorrer, fechou? Vamos lá. Bora mais um passo. Já fiz vários planejamentos para sair de dívidas, mas até agora não deu certo. Vou te explicar, tá bom? O processo da dívida. Galera, vocês querem uma aula só explicando sobre dívida? A gente faz um conteúdo só explicando sobre dívida, tá? A gente aqui atende empresários, então tem bastante ferramenta para você sair de dívidas. Então tem todo um fundo traumático, é bem legal o conteúdo sobre dívidas, tá bom? Caraca, tá bom, beleza. Eu comecei a ouvir sim, 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 sim. Beleza, beleza. A gente faz, tá? Então, é bem interessante, porque o processo para sair de dívida, você precisa entender o estado emocional envolvido e se tem algum trauma. Porque se você não resolve o trauma, dificilmente você consegue sair da dívida, entendeu? Éder, preciso resolver às vezes um trauma para sair da dívida? Sim. Porque já percebeu que tem dívida que parece que é repetição? De tempos em tempos parece que o trem vem? Então a gente vai alinhar isso, tá bom? Isso ocorre com mentiras também? Também. Também ocorre, porque é uma traição de confiança, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Aula de semana que vem. Ô, galera, bora convidar o povo para a aula semana que vem. A gente vai dar um conteúdo show sobre dívida e não é conteúdo de cópia de ninguém, tá bom? Aqui a gente é um centro de pesquisa,
Cris, a gente atende muito, então a gente tem muita ferramenta prática, beleza? Vamos mais um passo. Como fazer regulação emocional? Vou te ensinar como regular, mas observe, regular não vai resolver, mas vai te ajudar, tá? A regulação é como se fosse um primeiro passo para você fazer, para ele te dar uma certa estabilidade, mas ela não resolve trauma, ela só regula o presente. Às vezes a gente vai ter que mexer no passado. Estou fazendo a sistêmica, parece estar melhorando. A questão da dívida ou a questão de como você se sente? Vamos mais um passo, tá bom? Depois você coloca aqui para mim que você sente que está melhorando. Então, a regulação emocional é um novo conceito. Antes, a gente falava muito em desenvolvimento humano sobre ressignificação, que é a alteração de significado. Pelos novos estudiosos de saúde mental, são estudos que vêm da neurociência e da psiquiatria, esse termo vai cair em desuso no desenvolvimento humano sobre ressignificação, porque se entende que para eu mudar o significado, eu teria que mudar o que aconteceu. Éder, qual o termo que está caindo em uso? Chama reparação emocional. Eu preciso reparar o estado emocional. É isso que precisa ocorrer. E eu faço isso, uma das ferramentas é pela regulação emocional. Prepara um material, disponibilize na comunidade para que possamos chamar uma galera. Claro, vai ser um prazer. Disponibilizamos sim, colocamos já amanhã, tudo bem? Fechou. Então, eu preciso entender como eu faço uma reparação emocional. Eu não vou fazer uma das formas, porque ela é muito profunda, e eu não quero que você passe mal, porque seria irresponsabilidade da minha parte fazer isso, sendo que eu não vou conseguir acompanhar todos vocês na semana. Mas só para você entender uma das formas de fazer reparação emocional. Uma das formas de fazer reparação emocional é me autorizando sentir os estados emocionais reprimidos. Então, vamos supor que eu tive uma frustração, que eu tive uma tristeza muito forte, e eu não tive oportunidade, foi castrado, foi tirado o meu direito de sentir aquela tristeza. Então, uma forma de você fazer uma reparação emocional é você se autorizando sentir essa tristeza. Mas, por exemplo, eu já fiz esse tipo de ferramenta, já fizeram em mim. Eu fiquei 15 dias chorando. Você entende como é profundo isso? E você precisa de ajuda e de um acompanhamento mesmo para fazer isso? Éder, por qual motivo? Porque a reparação emocional é justamente eu autorizar o sentir, porque no trauma, um dos estados emocionais que a gente entra muito fácil é a paralisação. E a paralisação é essa castração do sentir. Então vamos supor que o que foi castrado em você foi a raiva. E às vezes eu preciso me autorizar a sentir a raiva, porque a raiva é um dos pilares para eu aprender a colocar limites. E aí eu não senti raiva. E vamos supor que no exemplo a pessoa sofreu abuso e ela não pôde sentir a raiva porque às vezes foi alguém da família. E essa raiva precisa ser autorizada, mas ela tem às vezes um conflito. Eu sofri abuso, por exemplo, de cunho sexual na minha infância, mas a raiva não foi autorizada. Ixi, eu explodia com uma certa facilidade durante um tempo. Explodir, Éder? Claro. As pessoas aqui no Instituto até brincavam comigo. Quem é mais próximo, né? Falava assim, o Éder sempre está de raiva, sempre está com raiva. Mas não, era porque não tinha sido autorizado, até que eu me autorizei a sentir a raiva do comportamento do abusador. Mas você entende que acionar uma emoção que está congelada, que vai fazer você sair do estado de congelamento, precisa de um acompanhamento? Precisa de um acompanhamento. E precisa de um acompanhamento individual.
Tem gente que fica com febre no dia seguinte, tem gente que sente vontade de vomitar, tem gente que tem sintomas físicos. Então, essa autorização precisa ser, essa autorização de sentir precisa ser acompanhada, tá? Então, a gente não vai fazer nenhuma ferramenta específica para o descongelamento de uma emoção, porque eu não vou conseguir te acompanhar no decorrer da semana, mas é um dos exercícios essenciais para você ter uma reparação emocional. Eu senti com a perda do meu pai, apesar de ter sido ausente, me castraram, eu senti o luto. E é forte isso. Acontece com muita frequência. Eu sentia muita raiva, mas não conseguia me expressar. Engolia tudo e dizia que estava tudo bem. É comum. Tem gente que faz também, olha que interessante, transforma a tristeza em raiva. Tudo vira raiva e ela não consegue acessar a tristeza. Tem gente que faz o contrário. Tudo vira tristeza e não consegue acessar a raiva. Então a gente precisa aprender a fazer alguns processos. Então vamos lá. Anote, por gentileza, a emoção desconfortável. Emoção desconfortável. Qual é a emoção do desconforto? E se permita sentir no corpo o desconforto desse estado emocional. Como eu vou regular isso? Qual que é a emoção que você deseja sentir? Como você desejaria sentir? Qual estado emocional? Éder, precisa ser um estado emocional contrário? É uma possibilidade, mas você pode escolher como você vai sentir. Então, dentro do recurso visual, vamos por partes. Pega a emoção que cria desconforto, acha o desconforto no seu corpo. Tudo bem? Agora você vai dar para o desconforto um formato e uma cor. Formato e cor. Depois, o que que a gente quer? O que que a gente vai fazer? A gente vai para o estado emocional de conforto. Então, o que que é o contrário? O que que você gostaria de sentir? Então, você vai agora para a emoção de conforto, a emoção desejável, tudo bem? E aí, o que que você vai fazer? Você vai buscar uma lembrança que você sentiu isso, que pode ser uma imagem. Uma lembrança que traga uma imagem para você. Maiara está com 29, 30 anos, Maiara. Então, Larissa também. 29? Então, Maiara está com 29. Obrigado, Ela, pela informação. Vamos lá. Pensa agora na imagem positiva que faz você sentir essa emoção de conforto, tudo bem? O que você vai fazer? Você vai dar para um formato, você vai dar um formato e uma cor. Dá um formato, uma cor agora para o estado emocional positivo. Terceiro passo, você vai misturar a cor da emoção desconfortável com a da emoção confortável e você vai juntar as cores e criar uma cor só, tudo bem? E você vai se imaginar absorver essa nova cor. Mister Anderson, você fez caras e bocas aí, mano. Deu para entender que são três etapas? São três etapas. Primeira etapa, você pensa no desconforto, você vai escolher o estado emocional desconfortável, você vai dar um formato e uma cor. Primeira parte do exercício. Segunda parte da ferramenta, você vai puxar, escolher como você quer se sentir.
Então, você vai buscar algo que uma imagem, uma lembrança. Quando a gente fala de imagem, é lembrança, tá bom, galera? Que faça você sentir aquilo, que é o positivo. Você vai pensar no conforto, você vai dar um formato e você vai dar uma cor. Essa é a segunda estrutura da ferramenta. O que você vai fazer em seguida? A união e a mistura das duas cores e você vai se imaginar absorver esse estado emocional. E aí você vai dar para o seu sistema nervoso a regulação. Ele mesmo regula. Ele mesmo vai fazer aí o equilíbrio. Tudo bem até aqui? Fechou? Faça esse exercício quantas vezes for necessário. Então, vai regular. Mas se você passar um estresse, passar uma frustração, uma decepção, as emoções vão aflorar de novo. Porque isso aqui é um coringa para você estabilizar, você fazer atividades, você falar em público, você fazer uma regulação porque você está por forte estresse. Imagina aquele dia que está muito estresse, está muito pesado o dia. Então você faz esse exercício, dá uma equilibrada. Funciona demais. Eu uso muito essa ferramenta. Tem outras ferramentas que são mais profundas, mas a gente vai dar uma equilibrada. Galera, alguma pergunta? Temos mais 4 minutinhos, porque às 21 horas eu preciso ir para o meu último compromisso da noite. Bora lá? Éder, tem mais compromisso? Tem mais um hoje ainda. Perguntas, dúvidas, curiosidade. Beleza. Galera, ó, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, Éder, eu queria perguntar alguma coisa, mas estou meio constrangido. Éder, ainda não te mandei fotos do meu pé para você ver o que tem no meu pé. Não tem problema. Aqui está o meu telefone, é o meu telefone pessoal. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser esclarecer alguma coisa, tá aí o meu WhatsApp. Fechou? Galera, depois disso a gente vai subir a gravação da aula de semana passada, a aula dessa semana, a gente vai compartilhar lá no grupo. Mas observe, né? Semana que vem a gente vai falar de um assunto mais profundo, que é essa questão de como o estado emocional afeta as dívidas financeiras. Fechou? Galera, valeu, muita gratidão, ótimo descanso, ótima noite para você. Beijo no coração, até a próxima. Valeu! Até mais!